Boa noite, seu João! Boa noite, professor. Tudo bom? Como é que o senhor está? Eu estou muito melhor agora, com sua companhia. É isso. Vou fazer vocês então, minha honra. Vamos lá? Vamos lá. Professor, por favor, módulo 3, aula 12. Rapaz, mas essas aulas aqui, como o senhor tinha falado, são cruéis, viu? Mas vamos lá, eu vou entender. Eu vou entender essas coisas aqui, viu? Mas cruel, viu? Aula 12. O professor estava conversando ontem com um colega meu e o sistema RTK ele utiliza ondas médias, né? Sistema AM, né? Para correção da antena. É quase tudo, quase todas as transmissões hoje se tornaram AM. O FM já perdeu a sua grande utilidade, que era menor ruído quando existia a modulação direta. Como a modulação virou toda digital, então agora é AM mesmo. Tudo. Mas professor, assim, qual é a grande vantagem, assim, a FM tinha essa questão, mas assim, em relação à FM em si, qual é a grande vantagem da AM em relação à FM? É mais fácil de trabalhar? Não, é mais fácil, mais fácil transmissão, mais fácil recepção, demoduladores mais simples, então a AM é mais fácil. O problema do AM era a quantidade de ruídos, mas isso quando se tratava de analógico. Depois que surgiu o digital, pronto, o AM ficou utilizado como praticamente tudo, entendeu? Qual aula mesmo? Você falou aula? Aula 12. 12. Professor, aí eu estava vendo que tem um sistema, o LoRa, né? O LoRa One, né? Que aí eu estava vendo que a frequência dele é quase 1 giga, 920 alguma coisa, se não me engano, aqui no Brasil. E aí, assim, quanto maior a frequência da portadora de transmissão, menos potência eu preciso, Quanto maior a frequência que você gera, apesar de ser visão direta, menor potência para ele alcançar uma maior distância. Tá certo, então. Mas, assim, além disso, tem outra questão, porque o LoRa porque estava vendo, se eu não me engano, ele tem um baixo consumo, né? E aí um alcance bem maior que o Wi-Fi. Porque o Wi-Fi ele tem, se eu não me engano, 4 a 5 gigas, né? Sim. Então isso traz um alcance menor, né? Diferentemente do Não. LoRa que... Vamos lá. O Wi-Fi é uma técnica utilizada de baixíssima potência de transmissão e de curtíssimo alcance. Ele em linha reta, sem nenhum obstáculo, chega a alcançar 30 metros. Mas já aí o sinal está bem fraquinho, entendeu? Sem nenhum obstáculo. É a mesma coisa do Bluetooth. Então eles têm bem menor alcance. Tem que tomar cuidado aí existem técnicas de modulação AM que você realmente economiza faixas, né? Economiza potência de transmissão. O AM hoje é o preferencial para praticamente tudo. Tem gente que me enche o saco. Não, fica com esse assunto de AM, de modulação, essas encheções de saco, isso não é usado mais nada. Fazer o quê? É a vida, né? Dá-lhe malhação em cima de mim. É que ninguém mais fala nada disso, né? E aí acham que realmente não tem. E tem, né? Até uma sugestão minha para o senhor, quando for apresentar o curso e tal, tô vendo aqui um equipamento aqui de RTK, R$33 mil. Então, assim, no módulo 3, o pessoal achar que isso não usa, além de usar, o equipamento é caro, né? Isso. Porque ele estava me falando, o equipamento que ele estava me falando lá, de uso de RTK, o preço nem se compara em relação a isso, muito mais caro. Na verdade, o que define preço na área de eletroeletrônica é quantidade de equipamentos produzidos e segurança, envolve quantidade, segurança, confiabilidade. Então, se eu fabrico pouco, tem que ter sistemas de segurança ou uma confiabilidade grande, o preço chega a ser 10 a 20 vezes em relação ao equivalente de consumo. Não, 10 a 20 vezes é equivalente de consumo, como assim? Vai. Não foi assim não, 10 a 20... Vamos lá. Existe um equipamento qualquer que faz uma transmissão, emite em AM, técnicas semelhantes, estou falando que é exatamente feito para aquela área aqui. Mas eles são bem equivalentes, só que o resultado que um custa 20 mil, o outro custa R$1.000. Aí fala, mas por que diferenças tão grandes? Foi o que eu falei. Confiabilidade, quantidade de equipamentos produzidos, porque quando a gente está na área de consumo,
a quantidade produzida são de milhares, chega a alguns casos milhões. E aí, industrialmente falando, fica muito mais barato, muito mais em conta. Agora, quando você faz baixa produção e ainda exige uma confiabilidade maior e segurança, por exemplo, um equipamento de avião, as peças são assim, algo que já são testadas previamente, é uma coisa, não adianta só a linha de produção, não, são testadas previamente. Então não é 10 ou 20 vezes mais caro que um convencional, chega a ser 100 vezes mais caro. Aí você trabalha com uma linha de aviônica, meu Deus do céu, o preço é um absurdo. Mas vamos lá, senão eu acabo com o seu tempo. Tá tranquilo aqui. Mesma coisa assim, professor, é a figura 26, página 132, figura 26, que é o detector de envoltória DFM, que eu dei um nó aqui enorme. Página 122. 132. Não ouvi. 132? Sim, senhor. Figura 26. Ah, tá. Por favor, que me elucide meu entendimento, né? Não, se é uma porta, vai lá para reclamo. Está observando? Sim, senhor. Tá. O que acontece aqui nesse demodulador? Eu tenho aqui, chegando no demodulador, já limitado, porque eu posso passar o limitador, né, para não vir nenhuma variação de amplitude, e aí eu tenho 10.7, que no caso é FM, 10.7 aqui, MHz, que é induzido no secundário. Aqui você tem uma sintonia um pouquinho acima da frequência de 10.7 e aqui um pouquinho acima de 10,7 e aqui um pouquinho abaixo de 10,7. São duas ressonâncias levemente diferentes, certo? Certo. Tá. Quando eu estou em 10.7 exato, o que sai aqui é exatamente a mesma amplitude que sai aqui. Certo? Porque aqui é uma média e aqui eu tenho... eu vou retificar os pulsos negativos. Exatamente. E aqui eu vou retificar os pulsos positivos. E vou criar uma média de tensão. Ou, já vamos ver o áudio, né? Mas se eu tenho aqui positivo, exatamente um nível positivo exatamente igual ao nível negativo, significa a minha resultante geral, final, é zero. Porque, na verdade, isso aqui Isso aqui, vamos colocar aqui, para você entender melhor. Eu tenho aqui um nível positivo e um nível negativo. Quanto sai aqui? Dois resistores iguais. Sai meio VCC, no caso. Não. Em relação à massa, zero. Aqui sai positivo, 1 volt, aqui sai negativo, 1 volt. Quanto sai aqui? Zero. Exatamente, zero. Então, se está exatamente em 10.7, eu tenho zero. Zero. Contínuo. Agora, se eu altero a frequência, porque modulação em FM, né? Aumenta e diminui, aumentou, a tendência é aqui haver uma ressonância, uma sintonia maior, aqui menor. E aí o que acontece? Retificação positiva maior e aqui menor. Resultado, atenção aqui, sobe. E depois, logo em seguida, a frequência cai. Pouca coisa em relação a 10.7. Frequência caiu, diminuiu a saída aqui, aumentou a saída aqui. E o resultado disso é o maior nível negativo e o menor nível positivo. E a tensão desce em relação à referência. Pronto, esse é o teu áudio. Simples. Os caras imaginaram criaram um negócio desse, eu fico assim. Eles chamam isso aqui de modulador de quadratura, que na verdade existe um defasamento, eles acabam chamando de quadratura. Quadratura é uma diferença de fase de 90 graus, entendeu? Quadratura. Alguns chamam isso aqui de discriminador ou demodulador de quadratura. Mas é assim que funciona. Sintonia aqui aumenta, quando aumenta a frequência, e aqui quando diminui a frequência, aumenta aqui. E claro, do outro lado diminui um pouco. Certo? Certo, professor. Pronto, mas só voltando aqui ao L1,
Posso dar uma dica? Quando você injeta um sinal, olha que interessante, um gerador AM, não um gerador de FM, gerador AM. Você coloca ele em 10,7 MHz, trazendo uma modulaçãozinha de 1 kHz de amplitude. Olha só, um gerador de AM 10,7, 1 kHz, vai injetar aqui. Eu estou tendo as variações de amplitude, certo? Mas ele está com uma portadora de 10,7. Aí como é que eu faço a calibragem disso? É a coisa mais interessante. Você monitora o áudio e vai calibrar a bobina até que entre dois níveis altos o sinal praticamente desaparece. Aqui, monitorando esse áudio aqui. Que áudio? De 1 kHz. Praticamente desaparece. Por que desaparece? E aí eu falo, opa, está bem calibrado. Por que isso? Não tem variações de frequência, só tem variações de amplitude. Só que quando eu jogo 10,7 certinho, e essa bobina está bem calibrada em 10,7, vai sair o nível aqui exatamente igual ao nível aqui. Certo. E qual a tendência aqui? Zero. Zero. Independente se tem variações de amplitude, eles vão estar em fase contra fase, vai sair zero aqui na saída. Entendeu? Mas, se eu descalibro a bobina, tiro um pouquinho fora ela, aí o áudio começa a aparecer, olha que interessante. Por quê? Porque aí eu tenho um sinal maior aqui, menor aqui. E aí eu acabo tendo uma saída de áudio. É assim que o pessoal fazia antigamente para fazer a calibragem dessa bobina com o gerador AM, não FM. Olha que coisa, com o gerador AM. E aí você calibra, quando você calibra no menor nível, entre dois níveis altos, não é no menor nível, porque se você for mexendo na bobina, vai diminuir o nível até que some tudo. Só que é assim, ó, você vai calibrando a bobina, aumenta, você escuta. Só que chega num ponto, você está calibrando. Num ponto, entre dois níveis altos, num ponto praticamente desaparece. É porque você calibrou certinho ela para 10,7. Certo. Eu só queria... Não, você vai ver isso no final. Você vai ver isso no finalzinho do módulo 3 que vai voltar a falar sobre isso. Mas tudo bem, estou adiantando aqui. Tá certo, então. Mas eu só queria entender aqui, em relação ao... O L1C1 aí, no caso, vai ser um filtro, um BPF, é? Isso, só que é um BPF, vou dar um exemplo aqui, 10,7,5 e aqui 10,65. Exemplo, né? Certo. 10,7,5, então quer dizer que ele só vai permitir ter amplitude aí se tiver 10,75, ou se tiver 10,7, Não. Ele vai ter a maior nível, BPF, maior nível em 10,75. E aqui vai ter o maior nível em 10,65. Se eu colocar os dois juntos, fica assim, ó. Certo. Entendeu? Aqui 10,75 e 10,65. Que legal. E eles têm o mesmo nível no 10.7, exatamente no 10.7, é? Isso, eles têm o mesmo nível, um pouco menor, exatamente em 10.7. Tá certo, professor. Agora ficou show. Obrigado. Show. Pronto. Então aproveitar e perguntar, por que precisa, eu não entendi aquele negócio da questão da ênfase, professor. Nas frequências maiores tem um aumento na amplitude, né? Fiquei confuso com aquilo ali. Por que eu preciso aumentar a ênfase? Na verdade, o que é modulação em FM? É um deslocamento da frequência para você poder... E quanto mais rápido você desloca a frequência, o áudio é frequência maior, concorda? Sim, senhor. Então o que é feito? É dado uma ênfase nas altas frequências para deslocar a frequência de FM com mais intensidade. Quando você demodula isso, é importante que você faça o efeito de de-ênfase.
Você pega o áudio e tira um pouquinho do agudo, porque eu coloquei lá na transmissão para dar uma deslocada, porque a perda, esse deslocamento não é tão fácil de conseguir. Então eles ampliam o sinal na frequência alta para poder os deslocamentos da FM serem um pouquinho maiores. E quando chega, você tem que tirar essa enfatização no áudio. Beleza? Aí eu ia aproveitar e pedir o 25, da figura 25, né, que esses transformadores causadores de impedância aqui, chamado balão, né? Balanceado, desbalanceado. O que é esse balloon? Que significa balanced, unbalanced. Balanceado, desbalanceado. Então, quando você vem com a fita de antena, que era coisa antiga, tá? Não que isso não exista, isso existe, mas vinha uma fita, lembra da antena? Acho que você não lembra, você é muito novo. Que vinha uma antena, mas tinha uma fita com os fios a uma determinada distância, descia da antena. Não, nem me lembro mesmo. Não é da sua época? Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Fita de 300 ohms. Ela era... Deixa eu encontrar... Era mais ou menos assim, ó. Era uma fita... Tá vendo que ela tem dois fios? Ela tem dois fios que seguem em paralelo a uma determinada distância. Que, para frequência aproximada onde ela vai trabalhar, que é VHF, pouco de UHF, eu tenho a melhor distância possível para que não haja interferência. Porque você sabe que frequências altas começam a interferir um fio no outro. E isso aqui é um fio, é um cabo balanceado. Por que é balanceado? Enquanto o sinal aqui aumenta, aqui diminui. Sempre assim. Depois de um tempo, isso foi transformado, vem da antena, mas peraí, vem da antena o quê? Agora vem da antena isso aqui, ó. Conhece esses cabos aqui? Isso aí você conhece, né? É o cabo blindado de 75 ohms. Agora, peraí, então a antena mudou? A antena de 300 ohms passou a ser 75? Não. A antena continua gerando 300 ohms de impedância com dois sinais preparado para a fita, só que agora o balloon, balanced, unbalanced, é direto na antena. Aí você desce com esse cabo aqui, não desce mais com a fita de 300 ohms. Aquela fita eu acho que não é estranha não, é tipo uma paralelazinha, né? E isso, é uma paralela, então você lembra, é uma paralelazinha, praticamente nem se vende, tem gente que ainda tem isso em casa, mas... como hoje as antenas têm o balloon, antigamente não, você pegava os dois parafusos da antena, ligava a fita e descia com a fita. Como a fita era uma série de problemas, ela é muito eficaz, tá, em termos de relação sinal-ruído, muito eficaz. É até melhor do que esse cabo blindado, mas então descia daquele jeito. Só que o pessoal reclamava muito em conduíte, é um negócio chato, né? Esse aí redondinho, que é o cabo coaxial, ele desce melhor, passa melhor aí pelos conduítes, etc. Então o pessoal resolveu fazer a alteração e a antena passou a ter isso aqui. Ó, a antena vem aqui, as varetas da antena acaba caindo aqui. E aí isso é transformado não só na impedância, como também no sistema de ser, ó, terra e vivo. Aqui ele vem dois vivos, né? Variando fase. Aí ele transforma isso por indução em vivo e terra. Por isso que chama de balanced, unbalanced. Balanceado, desbalanceado. Mas como é que é essa transformação? Essa ideia que eu não entendi nesse transformador. Aí, fiquei confuso. Na verdade, o que é impedância? Impedância é uma característica que envolve reatância capacitiva, reatância indutiva e resistências. Certo. Você sabe o que significa o nome impedância, né? Não, eu
o senhor tinha explicado isso mesmo, que a soma das reatâncias com a... Exatamente. Z, impedância, é a somatória das reatâncias capacitivas e indutivas mais a resistiva. Então vamos dizer que eu tenho uma resistência, uma impedância geral, se a gente pudesse tratar de, ah não, Mário, mas eu meço daqui a aqui, isso aqui é muito baixo. Não é 300 para massa. Lógico que não é 300, é 300 ohms de impedância para uma dada frequência, certo? Ou uma faixa ampla de frequência, porque isso aqui trabalha com uma faixa ampla de frequência. Vai de muitos megahertz até chegando perto dos gigahertz. Entendeu? Então vai de megahertz até chegando perto de gigahertz. Então chega aqui os 300 e a impedância de saída, olha só, parece tudo isolado, né? Mas a impedância de saída da antena, das varetas, eles fizeram para ser 300 ohms. Não foi mudado até hoje. Aí você encara o balão e aí você tem uma indução daqui para cá e acaba tirando esse nível, cadê aqui, ó? Desse lado de cá acaba saindo os 75 ohms, o vivo de 75 ohms. Entendeu? Há uma indução geral aqui para conseguir a transferência a melhor possível. Isso aqui são fiozinhos enrolados, né? Não são assim fios de muito fio, são poucos, mas são enrolados de forma a conseguir esse efeito final de transformação dos 300 para 75. Não, tá certo. Então aqui, no caso, é embaixo que a saída no caso seria para o cabo, 705 ohms, porque eu vejo saída ali em cima. Porque tem ali, saída em cima. Você nunca já instalou alguma antena? Não. Nunca instalou? Então, na antena, não importa se ela é... Antigamente tinha a espinha de peixe, hoje é a boca de jacaré, trabalha com... Quer dizer, hoje não, né? Hoje, vamos falar hoje, porque a transmissão de TV digital está na faixa que usa o HF, então é boca de jacaré. Ah, a TV digital usa o HF? Usa o HF. A faixa de UHF. Praticamente não existe mais TVs analógicas, né? Transmissão analógica, mas usa a faixa de UHF. Entendeu? Então quando você vai instalar a boca de jacaré, porque aquelas espinhas de peixe praticamente não tem mais, que ela é feita com uma faixa de frequência menor, e aí sobrou a boca de jacaré, você vê que tem uma caixinha. A saída da antena são 300 ohms. Entra nesse balão e na saída do balão tem um 75 onde você liga o cabo coaxial. O objetivo é você pegar o sinal de maior nível possível e transferir o maior nível possível sem perda para cá. Então precisa desse transformadorzinho aí, balão, para ter a mínima perda de energia, né? Energia mínima. Beleza, obrigado pessoal, até a próxima. Boa noite para o senhor. Você também, boa noite, até mais.